Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente começar esse vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal e deixar o seu like. A sua inscrição e o seu like é muito importante para o canal. Hoje vamos fazer uma análise completa desse filme, Venom 3 a última rodada lançamento de 2024 então, sem mais delongas, vamos começar a nossa análise completa a partir de agora. No filme Venom, a última rodada é o terceiro capítulo da franquia. Ed Brock, Tom Hardy e Venom estão em uma frenética fuga. Caçados por forças tanto do seu planeta natal quanto da Terra, a dupla se encontra em um aperto crescente, com a rede se fechando rapidamente ao seu redor. À medida que a pressão aumenta, Ed e Venom são forçados a tomar uma decisão devastadora que marcará o fim de sua última dança juntos. O filme conta com cenas eletrizantes, com Venom devorando inimigos enquanto luta ao lado de Ed. A situação se complica quando outros alienígenas do planeta de Venom descobrem seu paradeiro e chegam à Terra com a missão de capturá-lo. A aliança inseparável entre Ed e Venom é posta à prova como nunca antes, enfrentando ameaças implacáveis e perigos de todos os lados. Dirigido por Kelly Marcel, o filme também conta com Juno Temple e Chiwetel Ejiofor, prometendo um desfecho épico e emocionante para a saga. Com Venom 3, a última rodada, a saga do anti-herói simbiótico protagonizado por Tom Hardy chega ao seu desfecho e, no geral, a expectativa costuma ser alta em finais de trilogias, pelo menos para quem ainda se importa com a franquia da Sony. O longa-metragem veio para encerrar esta saga marcada por uma mistura de humor, ação e horror, mas acabou deixando a impressão de que, talvez, o melhor já tenha passado. Neste terceiro capítulo, as ambições narrativas parecem se perder em um labirinto de clichês e desenvolvimento superficial. Mesmo assim, Ed e Venom continuam fazendo suas horas valerem a pena, ainda que o mundo ao redor deles não seja realmente atrativo. A história começa com Ed Brock, Tom Hardy, em uma saia justa após a breve viagem dele e de sua dupla ao universo cinematográfico Marvel em Venom, Tempo de Carnificina e sua passagem na cena pós-crédito de Homem-Aranha, sem volta para casa. Agora, o protagonista está sendo procurado pela polícia, acusado pelo assassinato de Patrick Mulligan e Stephen Graham. Como se não bastasse, o criador de Venom, Knull, deseja se vingar dos simbiontes e acabar com toda a humanidade, mas, para isso, precisa da fusão de Ed e Venom. Fugindo de Deus e o mundo, a saga da divertida dupla tende à solidão, mas alguns elementos são adicionados nessa jornada, incluindo experimentos na tão famosa Área 51, conhecida por manter alienígenas, e uma família hippie que sonha em conhecer seres extraterrestres. A dupla Venom e Ed não falha em entreter e é o que segura o filme. A interação do protagonista com seu simbiótico é tão divertida que, para a roteirista Kelly Marcel, isso parece bastar. Só que uma dupla carismática liderando a história e, às vezes, nos distraindo de algum acontecimento dito importante, não é o suficiente para quem assiste. Essa é a sensação que fica no final do filme. Falta algo, embora a risada seja garantida ao longo de Venom 3. A química entre Hardy e o simbiótico continua a ser um dos pontos altos da franquia. Os momentos de humor e a interação entre Ed e Venom oferecem alguns destaques ao filme, proporcionando alívios cômicos que contrastam com o tom mais sombrio da narrativa. Entretanto, mesmo essa química se torna costumeira demais, perdendo um pouco do frescor que a caracterizou nos filmes anteriores. Sony Pictures. Um dos grandes problemas, entre tantos, é a construção do vilão Knull, que carece de motivação convincente. O antagonista, apresentado como a maior ameaça já enfrentada, se revela uma caricatura que não faz jus à complexidade dos vilões que a Marvel, em suas melhores fases, soube criar. A falta de um desenvolvimento mais robusto para o vilão compromete não apenas a tensão da narrativa, mas também a urgência das ações de Ed e Venom. A ideia de um confronto épico se dissolve em diálogos fracos e uma trama que divide importância entre diversos eventos salpicados aqui e ali, mas que, em nenhum momento, se mostram realmente relevantes. Visualmente, Venom 3, a última rodada mantém o padrão dos filmes anteriores, com efeitos especiais que conseguem capturar a essência grotesca e, ao mesmo tempo, fascinante do simbiótico. As cenas de luta são coreografadas de forma dinâmica, mas, em várias ocasiões, a ação rápida pode confundir o espectador. Sony Pictures. Outro aspecto que merece destaque é a trilha sonora,
que, embora efetivo em criar atmosferas, muitas vezes parece em desacordo com o que se passa na tela. As escolhas musicais, por vezes, tiram o peso das cenas dramáticas, fazendo com que certos momentos cruciais pareçam mais leves do que deveriam. A falta de sinergia entre a música e a narrativa diminui o impacto emocional que o filme poderia ter alcançado. Dito isto, jamais me verão reclamar da cena do Venom dançando Dancing Queen enquanto um vilão praticamente imbatível vinha em sua direção. Absolute Cinema. Um filme que não acrescenta muito à trilogia Venom 3, a última rodada também tenta abordar questões mais amplas, como solidão e a capacidade de enxergar o extraordinário em uma vida comum, mas essas mensagens acabam sendo tratadas de forma superficial em meio a tantos pepinos a serem resolvidos pela dupla que, aqui, está largada à própria sorte. A intenção de explorar tais temas é boa, mas a execução falha em torná-las impactantes. A tentativa de dar um peso filosófico à história acaba se perdendo em meio a uma estrutura de filme de ação que nem sempre nos dá muito tempo para respirar. Mesmo assim, o ritmo do filme, por sua vez, é uma montanha-russa que oscila entre momentos de pausa e sequências frenéticas. Essa falta de um fluxo coeso pode deixar o público confuso, sem saber se está assistindo a uma comédia de ação ou a uma narrativa dramática mais séria. Embora a proposta de brincar com diferentes gêneros seja interessante, a execução parece ter falhado em encontrar um tom harmonioso. Sony Pictures a sensação é de que tudo e nada está acontecendo, e esse nada não é algo comum em um final digno de trilogia. O filme não denuncia tão evidentemente a urgência de seus acontecimentos e passa a sensação de que, mesmo que tudo dê errado, as coisas vão se resolver. De certa forma, é o que esperamos ver em uma história derivada dos quadrinhos. Os mocinhos vão encontrar um jeito de fazer com que tudo fique bem, sabemos disso, mas que tal fingir que não? Será que a história de Ed e Venom vai ficar por isso mesmo? Por fim, Venom 3, a última rodada é um filme que, apesar de suas falhas, ainda consegue entreter em vários momentos. A interação entre Ed e Venom, o alívio cômico dos novos personagens que roubam a cena, e algumas sequências de ação memoráveis proporcionam um entretenimento razoável. Mas a narrativa inconsistente e a falta de desenvolvimento dos personagens deixam a sensação de que a franquia poderia ter sido muito mais. Com isso, a última rodada pode ser um fechamento, mas não é a despedida grandiosa que muitos esperavam. Se há um aprendizado aqui, é que às vezes é melhor saber a hora de parar do que insistir em estender uma história que já não tem mais para onde ir. Chegou a se comentar no lançamento que Madame Teia, 2024. Devolve aos super-heróis um senso de ameaça que esses filmes perderam com o passar dos anos, na dinâmica moda Terminator entre protagonistas indefesas e um perseguidor implacável. O molde da Sony para os derivados do Aranhaverso segue mesmo essa lógica de volta ao básico, como agora atesta Venom 3, a última rodada ao reciclar batidas de O Exterminador do Futuro 2. Particularmente, além da estrutura de caçada mortífera, com direito à visão de calor no radar do vilão, este longa projetado para ser a despedida do anti-herói pega de James Cameron seu sentimentalismo, o laço afetivo com o público adolescente e a cena inspirada no clímax da fundição de T2 são as duas marcas mais evidentes dessa inspiração. A relação de Ed Brock, Tom Hardy, com os civis que ele decide proteger, a família hippie de Martin, RHYS fãs, é uma boa surpresa do filme e se presta a ser o núcleo emocional dessa despedida. A essa altura da trilogia, esperar que Venom 3 justifique a presença de fãs, que no multiverso do Homem-Aranha também interpreta o vilão Lagarto, parece um desperdício de energia. Inclusive Venom 3 começa, sem cerimônias, revertendo a conexão com o Aranha que foi sugerida no desfecho de Venom, Tempo de Carnificina, 2021. Se esses filmes derivados primam pelo básico, por entregas muito pontuais de ação, dinamismo, humor e horror, talvez fosse muito deslocado mesmo esperar que, de repente, eles almejassem um fôlego de construção de mitologia. O máximo que Venom 3 articula em termos de expectativa é colocar na boca do vilão. No Voz de Andy Serkis, a exposição breve em que ele explica quem é e por que sua ameaça é tão terrível assim. Toda a exposição dessa ameaça, e especialmente o núcleo envolvendo os simbiontes renegados de Knull, os cientistas e os militares, drena de Venom 3 a agilidade que a comédia de estrada de Ed Brock tenta imprimir na narrativa.
O filme pega tração e transcorre mais célere quando todo o texto explicativo já foi dado, e repetido nas dispensáveis cenas envolvendo Stephen Graham. Tirar da frente tudo o que é supérfluo deveria ser o foco de um filme desses, como bem sabem os responsáveis, por exemplo, pela cenografia do laboratório militar, que colocam na parede da salinha do general Chiwetel Ejiofor uns diplomas emoldurados de general. Só para gabaritá-lo, e não deixar a parede sem decoração nenhuma. O essencial é a volta ao básico, o que no caso de Venom pode muito bem se resumir à pantomima de Brock com seus monólogos delirantes e o descontrole sobre seus movimentos. Ver um ator rígido como Tom Hardy atuar desconfortável na função de boneco de posto é parte da graça de Venom. Nesse quesito, Venom 3 pode ser decepcionante porque se esperaria que, num terceiro filme, onde não é preciso mais explicar muita coisa e todas as amarras foram soltas, já se permitisse ir mais longe. Desta vez, a roteirista e diretora Kelly Marcel substitui o escracho ostensivo pelo potencial igualmente cômico de acompanhar Hardy desolado, caminhando de um lado ao outro, depois de um ano inteiro consumido pelo simbionte. Essa imagem tem sua graça, mas não é exatamente uma imagem de efeito. À exceção de um número musical, sempre ele, este final de trilogia parece tímido em relação às suas oportunidades de encenação, e fica aquém, na comparação, do arrojo cartunesco com que Sam Raimi e Tobey Maguire criaram o Peter Parker emo de Homem-Aranha 3. Se um dia a tendência ao caos e ao cartunesco deu o tom dos filmes de Venom, isso fica apenas sublinhado no terceiro, um longa que não parece muito disposto a inventar nada para além de um ensaio de nostalgia precoce e comoção. Serei bem direto aqui neste começo de crítica e afirmarei que, se alguém tiver gostado dos dois primeiros filmes, provavelmente também gostará de Venom, a última rodada, e, ao revés, se alguém desgostou de Venom e Venom, Tempo de Carnificina, então também é quase certo que desgostará do longa que somente muito em tese encerra uma trilogia. Encaixo-me no segundo grupo, só para deixar bem claro logo na largada minha posição. A única coisa que realmente posso dizer de positivo desses três filmes do universo Homem-Aranha, mas sem Homem-Aranha, da Sony é que eles são, no conjunto, os melhores exemplares dessas abissalmente péssimas e desavergonhadas tentativas de se tirar teia de aranha e não tenho a menor esperança, ainda que ela seja a última que morre, de que o vindouro Kraven mude essa minha conclusão. Neste terceiro longa, a ambição da produção aumenta, ou pelo menos parece aumentar quando, em seu prólogo, apresenta o supervilão ancestral cósmico Knull, que fora traído por seus simbiontes e preso em um planeta, com a chave de sua liberdade estando, claro, com Venom, na Terra. Em uma explicação no estilo quinta série de uma turma especial composta somente por alunos que já repetiram o ano pelo menos uma vez, aprendemos sobre o grande bandidão em questão, Andy Serkis, por sua própria e gutural voz e o vemos ameaçador, de cabeça baixa, em um trono sombrio que dá a entender que ele é o final boss para acabar com todos os final bosses, mandando o universo afora bichos que não poderiam ser mais genéricos e que, mais para frente, aprendemos que são caçadores de simbiontes chamados xenófagos, para localizar a tal chave, ou códice, nada mais do que um MacGuffin qualquer. No entanto, essa ambição toda do começo é o proverbial fogo de palha, pois, em seguida, o longa murcha e se torna uma historietazinha qualquer de monstros contra monstros em meio a explosões, bobagens como um cavalo simbionte, claro, mais explosões, com alguns personagens novos que são introduzidos somente para que o filme não seja 100% computação gráfica. Para não dizer que nada se salva, gostei da sequência de ação que se passa em um rio caudaloso, pois há dinamismo e uma assunção maior de riscos visuais, por assim dizer. Mas o momento mais importante dali acaba não gerando consequências práticas para Brock ou mesmo para o filme como um todo, o que é frustrante. Sabem a interação espertinha e cômica, para alguns, pois, para mim, a comicidade acabou depois dos 10 minutos iniciais do primeiro filme, entre o simbionte amigão da garotada e seu hospedeiro beberrão Ed Brock, Tom Hardy. Aspecto esse normalmente muito elogiado nos filmes dessa subfranquia? Pois bem, ela chega a níveis vergonhosos aqui, tão vergonhosos que, quando o filme esfria para Ed ficar tendo conversas pseudofilosóficas com sua contrapartida alienígena em uma Kombi com hippies que querem ver a Área 51 antes que ela seja desmantelada, a vontade que dá é ir embora da sala de cinema ou pedir pelo amor de Knull para que o projecionista clique no fast forward diretamente para as partes de pancadaria entorpecedora. E,
Como se isso não bastasse, tudo em Las Vegas, logo depois da Kombi Paz e Amor, chega a ser assustador de ruim, em uma clara demonstração de que o roteiro precisava enrolar para o longa não ser um curta. E não tente o Ethel Ejiofor como o General Rex Strickland, que obedece ordens superiores que nunca são contextualizadas, ou o Juno Temple como a doutora Ted Payne, com uma história trágica de origem que é tão ruim que me fez ter espasmos de risos, que salve o filme. A melhorzinha na categoria coadjuvante que quase não serve para nada é Clark Baco como Sadie Christmas, mas só porque a personagem efetivamente, a partir de certa altura no meio do caos, começa a ser realmente útil por mais do que os 15 segundos regulamentares. Também não ajuda em nada que o momento climático lá na Área 51 não passe de um escancarado golpe de marketing para vender brinquedos baseados no filme. Pois tudo o que vemos é uma sucessão de simbiontes coloridos em uma rave mortal contra insetos genéricos que envergonharia o pessoal de Tropas Estelares. Aliás, falando na sequência climática e retornando ao prólogo ambicioso que comentei que o longa tem, vale dizer que o filme acaba, mas a história não, com a última rodada sendo muito mais a primeira rodada em outra estratégia patética da Sony de tornar Venom um personagem tão longevo nas telonas quanto o Homem-Aranha. Narrativamente, portanto, o que temos é o equivalente cinematográfico do coito interrompido, com um longa que introduz um assunto em tese muito relevante, pomposo e tudo mais, somente para não lidar com ele, freando a história com a mesma elegância com que um albatroz pousa. Mesmo considerando que Kelly Marcel, co-roteirista dos 3 longas do Venom, é marinheira de primeira viagem na direção, creio que ela tenha ouvido falar em terceiro ato, mas eu também creio, muito fortemente até, que ela recebeu instruções muito claras do tipo, é assim ou você está fora de encerrar sem encerrar, pois essa é a moda atual, em que o espectador precisa ser duplamente pré-fisgado, já que uma continuação naturalmente parte da premissa de que a primeira isca já foi mordida. No final das contas, eu menti. Eu disse que sou do time que desgostou dos filmes anteriores e que, muito provavelmente, desgostará do mais recente, dando a entender que há uma equivalência de desgostos. Todavia, a verdade é que eu acabei desgostando de Venom, a última rodada ainda mais do que dos 2 primeiros capítulos da saga, não só por ser um filme que promete algo no início e que entrega outra coisa bem diferente, e pior, como também sequer tem a decência de fazer algo com começo, meio e fim. Como filme, o que temos é uma introdução. E, como introdução, tudo o que recebemos é um arremedo de história jogada de qualquer jeito na tela por meio de computação gráfica que não compromete, mas também não tem absolutamente nada demais. Nunca pensei que fosse dizer isso, mas fiquei com saudades do Venom do Sam Raimi. Observação: há uma cena no meio dos créditos e outra bem lá no final. A primeira é preparatória de capítulos futuros, mas que, inacreditavelmente, desfaz a premissa que o próprio filme estabelece. A segunda é apenas uma bobagem sem maiores consequências. Eu acho nugget de frango um tipo de alimento terrível e industrializado, que tem gosto de isopor e baixíssimo valor nutritivo. No entanto, há quem goste dessa iguaria química e até sinta prazer se alimentando dela. Ao sair da sessão de Venom 3, a última rodada, 2024, com uma sensação de azia que só um nugget poderia me causar, me perguntei, seria este um verdadeiro nugget cinematográfico? Para começo de conversa, por que eu comeria nugget se eu já sei que não gosto desse alimento? Passados 30 minutos do filme estava vivenciando uma verdadeira crise existencial, me perguntando por qual motivo saí de casa para ver um terceiro longa de um personagem que eu não gosto, que faz parte de uma trilogia publicamente reconhecida como muito ruim. Foi só para escrever esta crítica? Eu realmente precisava disso? Você que está lendo realmente precisava disso? Será que eu vou ter alguma coisa para falar sobre esse filme? Tantas perguntas na minha cabeça. Em sua primeira meia hora, Venom 3, a última rodada, 2024, é uma perseguição sem pé nem cabeça, com Ed Brock fugindo do exército devido aos eventos do segundo filme, enquanto Venom é caçado por Knull por causa de um artefato inventado apenas para justificar a trama. São 30 minutos de piadas sem graça, tentativas frustradas de gerar empatia pelo personagem, ação pouco convincente, visual paupérrimo, fotografia insuportavelmente escura e decisões narrativas extremamente estúpidas.
Veja, Ed Brock se torna um fugitivo do exército dos Estados Unidos, e quando precisa escolher um esconderijo, tem a brilhante ideia de ir para a remota cidade de Nova York. Por quê? Essa pergunta só Amy Pascal, Avi e Yara de Tom Rothman podem responder, pois a motivação desse plano, no mínimo, maluco não fica clara assistindo ao filme. Eles até usam o Venom para dizer que o simbionte sempre sonhou em ver a Estátua da Liberdade de perto, mas isso se parece mais com uma tentativa da equipe criativa de deixar portas abertas para usar o Homem-Aranha no longa, caso os produtores permitissem que tal crime pudesse ser cometido. Após os primeiros 30 minutos, somos apresentados a uma família hippie, cujo patriarca é interpretado por RHYS Fans, que desta vez não interpreta o lagarto. Para minha surpresa, esses personagens estereotipados conseguem adicionar um toque de carisma à história, fazendo com que Venom 3 se aproxime, muito remotamente, de um filme de verdade. Foi nesse ponto que a crise existencial que eu estava vivenciando deu uma pausa. A sequência em que Ed Brock conversa com o garotinho sobre a existência de alienígenas conseguiu gerar a empatia que tanto buscavam. A cena dele olhando pela janela da Kombi enquanto os fogos de artifício de Las Vegas explodem tem uma bela fotografia. Embora os personagens dessa família hippie sejam mais rasos que um pires, eles conseguem adicionar algum coração para a trama e tornar a experiência um pouco mais divertida a partir daquele ponto. O que vem depois desses bons 10 minutos, no entanto, é o de sempre para a franquia. Praticamente todos os eventos restantes parecem ser feitos por algum algoritmo do show business que tenta emular memes e cenas que fizeram sucesso em outros filmes. É legal mostrar o personagem dançando? Bota o Venom para dançar. É legal mostrar o personagem cantando? Bota o Venom para cantar. É legal ser tema de edits do TikTok? Vamos fazer nós mesmos o edit para o público nem precisar ter o trabalho. Assim como grande parte dos blockbusters recentes, o longa também está lotado de músicas pop dos anos 80 e 90, e elas são muito boas. Se fosse uma playlist musical, Venom 3, 2024, seria muito bom, mas infelizmente é um filme. Venom 3, 2024, ainda usa do batido artifício de preparar algo para o futuro, como se o filme em si não importasse, mas sim o que vem depois dele. Típico do show business viciado pelo sucesso da Marvel Studios, o futuro sempre importa mais do que o presente nesses filmes, que soam como um episódio eterno do programa João Kleber Show. Este não é um filme interessante pela ação, nem pelo drama, tampouco pelo alto meme. Com todo respeito aos meus colegas publicitários, essa não é uma crítica ao trabalho de vocês, mas Venom 3. 2024 parece um longa feito por uma agência de publicidade. A diretora, Kelly Marcel, coitada, tem que ser bem recompensada pela Sony Pictures por pegar esse trabalho que ninguém queria. Ela até se esforça para criar algo interessante, como a sequência da família hippie. Honestamente, até acho esse o melhor de todos esses filmes de vilões do Homem-Aranha. Entretanto, vamos combinar que isso não significa muita coisa. Venom 3, a última rodada, 2024, é um produto ultraprocessado do show business, que só vai apreciar da melhor forma quem gosta desse tipo de obra. Se você está em busca de uma experiência cinematográfica, cuidado ao assistir a este filme, pois ele pode te dar azia. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos pelos que eram incapazes de escutar a música, diz um antigo provérbio que costuma ser atribuído ao filósofo alemão Friedrich Nietzsche. O terceiro filme do Venom de Tom Hardy é uma obra poderosa a ponto de conseguir evocar essa frase. Quando surgem os créditos finais, a sensação que fica é a de que talvez não sejamos mesmo capazes de ouvir a música, como se o filme tivesse sido lançado com algumas décadas de antecedência. A suposta citação de Nietzsche é apropriada aqui porque o terceiro filme do anti-herói da Marvel recebeu originalmente o poético subtítulo The Last Dance, A Última Dança, em bom português. A adaptação brasileira julgou mais adequado substituir esse nome por A Última Rodada, entendendo talvez que o alcoolismo de fim de festa faria mais justiça à obra que tinham em mãos. Quando a primeira parte dessa trilogia estreou, em 2018, dificilmente alguém apostaria que a série teria fôlego para continuar em evidência 6 anos mais tarde. E ainda assim aqui estamos, paralisados diante desse terceiro filme sem saber muito bem quando e como viemos parar aqui.
como quem acorda de ressaca tendo apenas lampejos constrangedores da noite anterior. Estaria a crítica especializada pesando a mão de forma desproporcional com as descompromissadas comédias do simbionte linguarudo? Ou será que Venom 3 é apenas o último a fechar a porta na já nostálgica festa dos filmes de super-herói em Hollywood? Na dúvida, a resposta é sim para ambas as perguntas. A história da tal última rodada parte exatamente do ponto em que o filme anterior tinha parado. Ed Brock, hospedeiro do simbionte alienígena Venom, está vivendo em outra realidade do multiverso que seria a mesma dos filmes da Marvel Studios e do Homem-Aranha do Tom Holland. Esse gancho foi importante, certo? Pois com rara ousadia o filme joga tudo isso fora nos primeiros minutos para só então introduzir a sua verdadeira premissa. Somos apresentados brevemente a Knull, a entidade que criou os simbiontes e está aprisionada nas extremidades do universo, no que parece ser o cenário do trailer de alguma nova expansão de Diablo. Knull foi traído pelas próprias criaturas, e para se vingar, decide dar vida a ainda mais criaturas. Dessa vez, no entanto, o pai do ano planejou além, para caçar simbiontes, colocou em campo caçadores de simbiontes. Não demora até que esses seres cheguem na Terra, obrigando o fugitivo Ed a pegar a estrada rumo a Nova York, onde teria mais chances de enfim superar a justa causa do primeiro filme e se reinserir no mercado de trabalho. Um detalhe importante dessa disputa cósmica é que justamente Ed e Venom carregam dentro de si a chave para a libertação de Knull. A única solução para zerar as chances de retorno do vilão estaria na separação permanente da dupla principal. Fica estabelecido assim o principal arco dramático do filme, que nos convida a refletir se todas as galáxias, planetas e seres vivos do universo valem mais do que a amizade colorida entre um homem de meia-idade e a gosma escura que mora dentro dele. O que se segue é um combo frenético de eventos e conceitos que podem ou não fazer sentido, a depender do quão aberta está a alma do espectador para abraçar o inexplicável. Ficamos com a inquietante sensação de que o filme está tentando nos dizer alguma coisa com isso tudo. Alguma mensagem sobre amizade e altruísmo, talvez, que fica meio nebulosa em meio à apoteótica farra de explosões, piadas e simbiontes coloridos nos desertos de Nevada. Para ser justo, é possível extrair também um forte comentário sobre os estereótipos e preconceitos alimentados contra alienígenas em nossa sociedade, uma bandeira que de fato carece de adesão popular. Assim como já acontecia no segundo filme, a última rodada brinca bastante com a sugestão de que Ed e Venom seriam, no subtexto, um casal queer. O slogan, até que a morte os separe, típico de cerimônias matrimoniais, é sempre destacado na publicidade do filme, somando-se a inúmeros diálogos que referenciam clichês de uma rotina de casal. Não é exatamente a alegoria mais elegante do mundo, mas no mínimo ajuda o filme a flertar com espaços e nuances que vão além da habitual overdose de testosterona do gênero. Boa parte do sucesso da trilogia se deve à presença de Tom Hardy, que mais uma vez está impecável no papel de si mesmo fazendo um pé de meia. É impressionante notar, inclusive, que o alto valor de produção permite ao filme se dar ao luxo de desperdiçar um talentoso elenco de apoio, com nomes como Juno Temple, Ted Lasso, RHYS Fans, A Casa do Dragão, e Chiwetel Ejiofor, 12 anos de escravidão. Olhar para o banco e ter essas feras à disposição prontas para aquecer é para poucos. Venom 3 desenvolve muito poucos personagens e ideias que apresenta, deixando o retrogosto de ter sido apenas uma introdução que saiu de controle e acabou devorando o filme inteiro, ou uma piada de pavê que, ao se estender por tempo demais, deixou tudo à sua volta mais tragicômico. Até a trilha sonora parece ter sido escolhida a dedo para causar aquele sorriso vacilante e constrangido de quem encontrou o ex-noivo na fila do açougue. A beleza possível em Venom, a última rodada está justamente na honestidade de jamais fingir ser mais do que é. E se nem o próprio filme tenta se levar a sério, por que caberia a nós assumir esse papel? Talvez o que nos resta mesmo seja levantar bandeira branca e reconhecer que é até hipnotizante ver um filme sapateando assim com a cacofônica sinfonia da indústria do entretenimento contemporânea. Com Venom 3, a última rodada o público se prepara para o fim da tão adorada saga, com intenção principalmente de entender como será o final da trilogia que envolve Ed Brock, Tom Hardy, e seu simbionte, Venom, e se de fato haverá uma despedida.
A história inicia com Ed se abrigando no México, que através da TV tem acesso à informação de que ele está sendo procurado pela polícia por ser acusado de ter assassinado o detetive Patrick Mulligan, Stephen Graham, em Venom, Tempo de Carnificina. Após sua decisão de tentar reverter a situação e na tentativa de ir até Nova York esclarecer os fatos, Venom nota que estão sendo procurados por Knull, seu criador, pois o vilão deseja aniquilar toda a humanidade e ao mesmo tempo se vingar de seus simbiontes que o traíram. Entretanto, para que isso ocorra, ele necessita de algo que apenas Ed e Venom possuem. Eu acho engraçado como os filmes do Venom ganharam a fama do que de pior Hollywood é capaz de produzir. Isso porque eu simplesmente não vejo isso. A famosa crítica do Carlos Serino ao primeiro filme foi vital no meu entendimento pessoal de que talvez eu gostasse de filmes ruins. E por incrível que pareça, eu gostei das duas continuações que ele recebeu. Pois, este Venom A Última Rodada também é divertido. Falta planejamento até certo ponto, estes filmes demonstram a falta de planejamento da Marvel. O Venom desta série é colocado no MCU na cena pós-créditos de Tempo de Carnificina. E isso só rendeu uma piadinha pós-créditos em Sem Volta para Casa. A última rodada começa justamente com aquela cena, que termina com Tom Hardy, seu marciano favorito, voltando ao seu próprio universo. Esta piadinha é vital para entender como todo este universo Homem-Aranha sem Homem-Aranha está perdido. Lembra que eles colocaram o Abutre do MCU em outro desses filmes? Absolutamente nada mais faz sentido. É um apocalipse pior do que o de Thanos, simplesmente por ser confuso. Mas vamos à última rodada. Venom A Última Rodada. Alienígenas extremamente poderosos vieram à Terra para caçar o Venom. Veja bem, a fusão de Ed Brock com seu simbionte gerou uma chave capaz de libertar o grande vilão do mundo dos simbiontes. E, se os caçadores alcançarem seu objetivo, o Pintudão das Galáxias vai vir até a Terra para destruir tudo, só porque sim. Sabe aquela história de desligar o cérebro e se divertir? É por aí. Isso porque A Última Rodada é uma comédia de ação extremamente boba. E isso é bom. O simbionte do filme tem muito mais personalidade e carisma do que sua contraparte quadrinística, inclusive sendo bem mais agradável do que o próprio Ed Brock. Afinal, este só reclama das cartas que a vida lhe deu. Pouca história, muitas piadas. Esta parca linha de história é simplesmente a condução para um monte de piadas e algumas poucas cenas de ação. O clímax, com vários simbiontes contra caçadores, por exemplo, parece ser muito caro. Lembre-se de desligar seu cérebro, especialmente para as coisas que não fizerem sentido no roteiro. São muitas. Não tem como fugir. Venom A Última Rodada é um filme um tanto mal escrito, mas bem dirigido. Isso é curioso, considerando que sua diretora, Kelly Marcel, tem apenas créditos como roteirista, produtora e atriz na sua página do IMDb. Pois, o IMDb neste momento simplesmente ignora que ela já dirigiu um filme. E já que estamos discutindo aleatoriedades, temos no elenco 2 atores de Ted Lasso que eu nunca tinha visto em outro lugar além da série em questão. Venom A Última Rodada, mais uma vez, para o seu, teria muito a falar sobre os erros de Venom A Última Rodada, mas seria chutar cachorro morto. Até porque, na verdade, ele me divertiu, e conseguiu arrancar alguns gostosos sorrisos. Simplesmente não dá para ficar bravo com um filme em que o Venom canta Space Oddity e pouco depois dança Dancing Queen, sabe? Às vezes o cérebro precisa ser desligado mesmo. E se você gosta ou não da ideia de ver o personagem fazendo essas coisas, provavelmente vai te dizer o que você precisa saber sobre assistir ou não a Venom A Última Rodada. O último filme da trilogia do Venom da Sony Pictures chegou aos cinemas. De título Venom, A Última Rodada, a trama acompanha Ed Brock e Venom em fuga tanto do governo quanto de Knull, o criador dos simbiontes, que precisa deles para se libertar de sua prisão. Venom nunca foi sinônimo de qualidade, mas sempre teve uma energia que eu só consigo descrever como cringe para o entretenimento que eles proporcionam, além de Tom Hardy com sua performance divertida, e aqui não é diferente. A dinâmica quase amorosa entre Ed e Venom é o maior destaque do filme, e começa na pegada piada dos outros 2 filmes e evoluir para um arco mais emotivo. Knull, Andy Serkis, foi um dos destaques dos trailers do filme.
ao contrário do que se esperava, sua participação na trama é mínima com poucos minutos totais de tela. O mais próximo de um vilão são os capangas de Knull, com design tão genérico que, se colocados em um jogo de videogame, não irão parecer destoantes. É definitivamente um downgrade comparando ao Carnificina no filme anterior, que pessoalmente, acho o melhor da trilogia. Os personagens secundários de alguma forma são ainda mais desinteressantes que os vilões. É difícil achar palavras que descrevam eles além de chatos. E o mais frustrante é que o único motivo de certas personagens estarem na trama parece ser para vender skins que foram lançadas junto do filme ao Fortnite. A edição possui alguns cortes bruscos que me deixaram confuso por um momento sobre a continuidade das cenas, porém isso não aconteceu com frequência. A fotografia tem bons momentos acompanhados de uma trilha sonora que nunca foi, desde o primeiro, marcante o suficiente, compondo algumas sequências de ação muito decentes. No mais, é um filme melhor que o primeiro, mas inferior ao segundo. Levando em consideração que é uma tentativa de adaptar um arco recente, mas muito bom, é só um potencial desperdiçado de personagens tão interessantes, não só Venom e Knull, logo depois de um bite que fez todo mundo esperar um encontro do Protetor Letal com o Homem-Aranha. Afinal, foi nas histórias do herói que o Venom nasceu. E eu admiro a Sony e Tom Hardy por não terem medo de abraçar de corpo e alma o ridículo, e pouco se importar com a opinião dos críticos. O que manda é a grana, e o primeiro filme do personagem deu muito certo financeiramente. O segundo rendeu muito bem durante a pandemia e ao ver a sala lotada neste terceiro, é inegável que os realizadores desenvolveram um produto que conquistou o grande público. Enquanto alguns fãs reclamam da falta de Homem-Aranha e de outros detalhes em relação aos quadrinhos, a marca Venom no cinema segue rendendo e gerando bastante interesse da plateia. No fim das contas, é isto que interessa para quem paga a conta. Portanto, o que falar de Venom 3? O longa me entregou justamente o que eu esperava e não sai decepcionado. Ou seja, é um filme ruim que mantém tudo aquilo que eu considero de pior na franquia. Os personagens estão constantemente falando diálogos expositivos, e muitas vezes sem fazer sentido algum ao momento. As cenas de ação continuam fracas e escuras para economizar nos efeitos especiais, e o humor é tão forçado e fora de lugar que beira o ridículo. E desta vez, como geralmente acontece em terceiros filmes, tudo é muito maior e cheio de personagens. Temos aqui vários Venoms de diferentes cores para garantir a venda dos brinquedos. A trama inventa uma desculpa de Vortex para justificar o interesse do vilão na dupla protagonista. E ao fim, ao menos para mim, este Venom 3 é o mais chato dos 3 filmes lançados. Talvez se tivesse 90 minutos como o antecessor, teríamos um longa mais aceitável e menos cansativo. No entanto, como já disse lá no começo, se você paga para assistir Venom 3, já sabe muito bem o que está comprando. Eu fui de teimoso e recebi a mediocridade que já esperava. Agora, se você gostou dos 2 filmes lançados anteriormente, tem grandes chances de curtir este terceiro. É inegável que Venom é um personagem que desagrada os fãs, pois sua proposta no cinema pouco é fiel aos quadrinhos. Dito isso, se nesse terceiro filme o espectador ainda espera algo nessa linha, ele está errado. Venom é, desde o primeiro, um anti-herói cômico. E, sinceramente, é esse traço que o faz ter seu sucesso dentre os menos apaixonados. Venom 3, a última rodada dentro de sua proposta, esse filme é uma despedida válida e fiel. Temos os momentos de humor, os aspectos que marcaram e até uma despedida emocionante em flashback dos 3 filmes. Mas, se tem tudo aquilo que é bom, temos também aquilo que é a maior fonte de críticas. Venom 3, a última rodada, expande enquanto desperdiça personagens. A conveniência aqui está elevada em um nível inacreditável, mesmo para um mundo com aliens gosmentos. Ainda assim, em perspectiva ao gênero de super-herói, a trilogia é mais consistente que outras onde os protagonistas passam por uma mudança de personalidade pela audiência. Em meio à fadiga de super-heróis que dominou as plateias nos últimos anos, Venom, a última rodada, chega aos cinemas nesta quinta-feira, 24, com certo frescor. O fim da trilogia estrelada por Tom Hardy não é uma obra-prima, longe.
Enquanto tentam escapar da morte certa, Brock e Venom se encontram com uma família hippie que busca provas de vida alienígena. RHYS fãs e Alana Ubás vivem os pais. Com o exército norte-americano, o último filme da trilogia de Venom chegou e assim como os anteriores ele se esforça para ser ruim, mas esse é o ponto forte dele. O clima pastelão é tão forte que você acaba gostando do filme. Acima de tudo, Tom Hardy encerra sua saga como Ed Brock da mesma maneira que começou, com o arroz e feijão bem feitos. O filme começa nos apresentando Knull, o criador dos simbiontes, que foi traído por seus filhos e aprisionado em um mar profundo e escuro. O vilão busca uma forma de sair de sua prisão e assim envia os xenofages, caçadores naturais de simbiontes, que vão para diversos universos em busca de um núcleo que é a chave para a libertação de seu mestre, e assim acaba no universo de Venom. O primeiro ato pega o espectador. Seguimos Ed no México e outros personagens são apresentados na Área 55, que fica abaixo da Área 51. Contudo, durante o segundo ato chega a dar sono. O filme empaca diversas vezes. Parece que não estamos vendo um filme do Venom, mas sim do exército americano. Seu ato final finaliza a jornada de Venom e Ed muito bem. As batalhas são boas, mas você termina o filme e até se esquece do grande Knull, que vira plano de fundo do filme. Suas cenas parecem dirigidas por Zack Snyder de tão escuras. É um personagem totalmente esquecível, se não fosse uma cena final. Venom, a trilha sonora conta com diversos clássicos, porém é mal executada durante todo o filme, o que acaba frustrando diversos momentos do filme. Uma cena mais tensa acaba virando um stand-up do Chris Rock, onde somente o criador acha graça. Nos últimos 30 minutos de filme essa questão é resolvida, com uma sequência de ação muito bem executada, em uma batalha de simbiontes vs xenofages, e um memories da banda Maroon 5 muito bem aplicada. Alerta de spoilers! Cenas pós-crédito Venom 3. Pois bem, a primeira cena pós-crédito conta com Knull, onde ele faz o clássico discurso do vilão que vai voltar, e deixa seu futuro em aberto. Mas como isso será desenvolvido sem Venom? Fica a questão, suas aparições foram poucas para quem esperava um vilão como nos quadrinhos. A segunda cena pós-crédito é com o barman interpretado por Cristo Fernandes. No começo do filme é capturado pelo exército americano e levado para a Área 55, e no final é visto saindo da base após a batalha. Sim pessoal, nada de Homens-Aranhas neste filme. A possível aparição de Andrew Garfield em uma cena pós-créditos era apenas um humor para a tristeza dos fãs. Venom, a última rodada, entrega um pouco menos do que promete e pode acabar frustrando aqueles com altas expectativas. Agora, se você busca apenas diversão e um entretenimento rápido, este filme é para você. Venom, a última rodada, o desfecho da fuga de Ed Brock e seu simbionte em Venom. A última rodada, o terceiro capítulo da franquia, a já caótica jornada de Ed Brock, Tom Hardy, e seu simbionte alienígena, Venom, chega ao auge da tensão e do perigo. Em uma intensa fuga, eles agora enfrentam forças de seu planeta natal e da Terra, num cerco que se aperta de todos os lados. Com a chegada de novos alienígenas de Clintar, o planeta dos simbiontes, determinados a capturar Venom, a dupla está à beira de uma decisão que poderá significar o fim de sua aliança. Dirigido por Kerry Marcel e contando com as atuações de Juno Temple e Chiwetel Ejiofor, o filme promete uma conclusão emocionante e cheia de ação para a saga de Venom. Análise de Venom, a última rodada. Eu, Luí Aleixo, como fã de Venom nos quadrinhos, resolvi dar uma chance a este novo filme para ver o que ele tem a oferecer. Desde o início, o longa introduz uma ameaça interessante, Knull, o deus do vazio, que foi aprisionado no planeta Clintar pelos próprios simbiontes. Determinado a se libertar, Knull envia alienígenas para caçar Venom, que, aparentemente, possui a chave para sua liberdade. Após essa premissa, o filme se desenrola amarrando algumas pontas soltas e revelando que Venom deixou fragmentos de si em dois universos diferentes. Quando ele retorna ao seu mundo, a ação começa com uma sequência empolgante típica de início de filme. Ed e Venom decidem então ir para Nova York, onde a trama se transforma em um verdadeiro filme de perseguição. Alienígenas xenomorfos e militares se juntam na caçada, buscando capturar Venom, já que todos os outros simbiontes foram neutralizados. O longa se desenrola, portanto, em uma sequência de pega-pega que se estende até o final. O roteiro lembra,
Em muitos momentos, as cutscenes de um jogo de videogame, especialmente de Spider-Man, onde a narrativa parece segmentada por fases, uma situação é resolvida, seguida pela chegada de cientistas e mais uma cena de ação. Como um respiro, o filme ainda insere uma família hippie com quem Ed faz amizade, mas esses personagens não acrescentam muito à história. Esse núcleo parece estar ali apenas para humanizar Ed, algo que poderia ter sido feito de forma mais direta, com ele revelando suas memórias para Venom. Se o foco tivesse sido uma perseguição simples entre Ed e Venom, o filme teria cumprido a proposta inicial. No entanto, a trama se perde entre momentos que não se levam a sério, o que funciona, e outros que tentam ser mais profundos, o que resulta em exagero e melodrama. A introdução de personagens que pouco acrescentam apenas torna o filme cansativo, sem permitir que o espectador crie laços com os coadjuvantes. As cenas de ação têm seus momentos divertidos, mas são breves e não incluem batalhas épicas capazes de realmente envolver o público. No final, há uma tentativa de emocionar o espectador, mas que acaba sendo um pouco brega, arrancando risadas mais do que suspiros. Minha recomendação? Deixe para assistir quando estiver disponível no streaming. O filme promete entretenimento, mas fica aquém das expectativas, e talvez funcione melhor sem o compromisso de uma ida ao cinema. Boa diversão, mas sem grandes expectativas. Direção: Kelly Marcel. Roteiro: Kelly Marcel. Sobre Venom. Origem e conexão com o Homem-Aranha. Venom nasceu nos quadrinhos The Amazing Spider-Man durante a década de 1980. Originalmente, ele era um alienígena parasita, conhecido como simbionte, que se liga ao Homem-Aranha após ser encontrado em um planeta alienígena. Essa relação com Peter Parker desperta uma série de habilidades, como maior força e o disparo de teias, mas o simbionte também começa a amplificar a raiva e a agressividade do herói, levando Parker a abandoná-lo. É nesse contexto que o simbionte encontra Ed Brock, um jornalista desiludido com um histórico complicado, especialmente em sua relação com o Homem-Aranha. A união entre os dois surge de uma empatia mútua, em que ambos desejam vingança e enfrentam a exclusão social. Com Brock, o simbionte desenvolve seu aspecto mais violento, com uma moral distorcida de justiça, onde devorar inimigos e manter-se na sombra é parte de sua essência. Bom pessoal, a nossa análise de hoje é essa. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei, isso é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado pela sua visualização e espero que você goste do filme. Até o próximo vídeo, tchau.